Considerando que em um triângulo retângulo a hipotenusa meça o dobro de um dos catetos, julgue os itens a seguir. Olha, pessoal, esse aqui, existem pelo menos 3 triângulos retângulos notáveis, para os quais vale a pena memorizar algumas informações. São 3. Primeiro, o mais trivial é o triângulo retângulo isósceles. O triângulo retângulo isósceles, então ele é retângulo, tem um ângulo reto, mas ele é isósceles, significa que ele tem 2 lados de mesmo tamanho. Nesse triângulo, os ângulos internos vão ser 45 graus, os ângulos agudos, né? 45 graus, porque eu já tenho 90 aqui, para 180 falta 90, divide por 2. Então, triângulo retângulo isósceles. E aí, nesse caso, veja que se você indicar que por x esses 2 lados são congruentes, aqui vai ser raiz de 2x. O outro caso é o que ele descreveu lá, que é a hipotenusa ser o dobro de um dos lados. É o que ele descreveu ali naquela questão. Então eu tenho aqui, digamos, um cateto x, a hipotenusa é o dobro de x, o triângulo é retângulo. Nesse caso, vale a pena memorizar que esse triângulo ele sempre vai ter os seus ângulos internos medindo 30, 60, 90. Veja que esses 2 triângulos aí são justamente aqueles triângulos notáveis, que te permite calcular ali o seno, cosseno e tangente daqueles ângulos notáveis, o 30, 60 e 90 graus. Por que esse daqui era evidente, porque a soma dá 180, né? Mas imagina esse aqui, eu ainda não sei quanto mede os ângulos. Como é que eu descubro que os ângulos medem 30 e 60? A resposta é a seguinte: constrói aqui do outro lado um triângulo com o mesmo tamanho. Aqui. Então aqui também é x e aqui também é 2x. Agora, quantos triângulos você está vendo? O azul, o vermelho e um que é metade azul, metade vermelho. Esse triângulo metade azul, metade vermelho, ele tem a seguinte característica: 2x, 2x e 2x. Ou seja, ele é um triângulo equilátero. Se ele é um triângulo equilátero, 180 graus dividido por... Se ele é um triângulo equilátero, ele é também um triângulo equiângulo. Se ele é equiângulo, cada ângulo mede 180 dividido por 3. 60, 60 e 60. E, portanto, esse outro aqui mede 30 graus. Né? Então, toda vez que você tiver um triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede o dobro de um dos catetos, esse aí é um triângulo notável. 30 graus, 60 graus e 90 graus vai ser as medidas dos ângulos internos, 30, 60 e 90. Seja por teorema de Pitágoras, aplicação de razões trigonométricas, você descobre rápido que esse lado aqui mede raiz de 3 multiplicado pelo menor cateto. Raiz de 3 multiplicado pelo menor cateto. Então esse é um outro triângulo retângulo notável, um que você tem que ter ele, digamos assim, memorizado algumas propriedades dele, né? Então, por exemplo, se você quiser, toda vez que você inscreve um triângulo em uma circunferência, ou seja, que você circunscreve a circunferência a um triângulo, quando esse triângulo for retângulo, tá? Eu estou falando só de triângulos retângulos nessas minhas afirmações. Quando não for triângulo retângulo, eu vou dizer explicitamente. Então, sempre que você circunscreve uma circunferência num triângulo retângulo, a hipotenusa coincide com o diâmetro da circunferência. Perdão, a hipotenusa coincide com o diâmetro da circunferência. Isso significa, por exemplo, que esse pedacinho aqui tem o mesmo tamanho desse pedacinho e o mesmo tamanho dessa mediana aqui, ó, né? Por causa do fato que os 3 são raios da circunferência. Mesma coisa vai acontecer aqui. Aqui tem o mesmo tamanho de aqui, eu estou pegando o ponto médio, tá? Porque eu tô falando da mediana. E tem o mesmo tamanho do lado de cá, ó. Esse cara tem o mesmo tamanho. Por quê? Porque isso é o raio da circunferência, aqui também é o raio da circunferência, aqui também. De qual circunferência? Aquela circunferência circunscrita ao triângulo. Tá certo? Então são informações que vale a pena. Vou deixar isso aqui. São informações que vale a pena a gente saber, né? Que acaba ajudando na resolução de algum problema. Como nós estamos administrando tempo de prova, né? Nossa preocupação é grande com o tempo dedicado à prova. Um outro triângulo que vale a pena memorizar a informação sobre ele é o triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Então, suponha que esse aqui seja um triângulo pitagórico, é um triângulo retângulo. Esse lado mede 3 unidades, esse mede 4 unidades, esse mede 5 unidades. Atenção, esse triângulo não é um triângulo notável, ou seja, não aparece nele aqueles ângulos notáveis, tá? Então, quanto que mede esse ângulo? Quanto que mede esse ângulo? Esse aí, para a gente descobrir, vai ter que usar tabelas de senos e cossenos. Esse ângulo aqui é um pouco menor do que... é um pouco maior do que 30 graus, esse é um pouco menor do que 60 graus. Né? Aqui, ó, vamos pensar nesse daqui, ó, nesse. O seno dele é cateto oposto dividido por hipotenusa, 4/5. Então, qual é o ângulo cujo seno é 4/5? Vamos descobrir aqui na calculadora. Eu pego 4 dividido por 5, vejo qual é o número, 4/5. E agora eu uso essa teclinha amarela aqui, ó, Shift. Observe que apareceu aqui em cima no visor Shift. E eu coloco a função trigonométrica inversa. Sin elevado a menos 1. Seno a menos 1 significa o arco cujo seno é 0,8. Olha lá, 53 graus. Então, voltando aqui, esse ângulo aqui é aproximadamente 53 graus. Aproximadamente, tá? Ops, 53. Eu estou desprezando ali aqueles números com vírgula, aquela parte fracionária, né? O 53,130, não sei o que, eu estou desprezando isso aí, só por uma questão de fazer a aproximação, tá? Só para fazer a aproximação, não estou falando que é exatamente. E esse outro aqui, portanto, vai dar aproximadamente 37. Um pouco menos do que 37, na verdade, porque como esse deu mais do que 53, para a soma dar exatamente 180, aqui já tem 90, portanto, a soma desses outros dois tem que dar 90 também. Como esse é um pouco mais do que 53,
esse tem que ser um pouco menos do que 57, perdão, do que 37, para a soma da 90, né? E, portanto, no triângulo inteiro dá 180 graus. O triângulo 3, 4, 5 vai ter como característica, como aliás aconteceu aqui também, que eu chamei de x, 2x e raiz de 3x, vai acontecer, né? Aqui é x, x e raiz de 2 vezes x. Então, nesse daqui vai ser também, se você multiplicar qualquer lado por x, os outros também se multiplicam mantendo a mesma proporção pelo fato da razão de semelhança de triângulos, né? Os triângulos serem semelhantes. Então, são 3 triângulos notáveis aí que vale a pena saber. Então, voltando para os itens. Considerando que em um triângulo retângulo a hipotenusa ela vale o dobro de um dos catetos, julgue os itens a seguir. 93. O triângulo possui um ângulo de 45 graus. Não. Esse aí possui 30, 60 e 90. O que possui 45, a hipotenusa não é o dobro do cateto. É raiz de 2 vezes o cateto. Então não é 45 graus, tem um ângulo de 30, outro de 60. E o outro de 90, né? Então esse item aqui está errado. 94. A área do triângulo vale raiz de 3 sobre 8 vezes o quadrado da hipotenusa. Olha, a área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. A área, vou representar pela letra A, base, que é raiz de 3x, vezes a altura, que é x, dividido por 2. Raiz de 3x vezes x dividido por 2. Mas cuidado que nessa questão aqui tem um peguinha, né? Apareceu, portanto, aqui ainda fazendo a minha conta, raiz de 3 sobre 2, x ao quadrado. Aí a gente ia pensar assim, ó, ele falou que é raiz de 3 sobre 8 vezes o quadrado da hipotenusa. Aí eu pensar, aqui está o quadrado da hipotenusa, então está errado, que é raiz de 3 sobre 2. Não, o x ao quadrado aqui não é o quadrado da hipotenusa, é o quadrado desse cateto. Para eu colocar como quadrado da hipotenusa, tem que aparecer ali um 2x ao quadrado, ó. Então eu vou fazer assim, ó, raiz de 3 sobre 2 vezes 2x ao quadrado. E aí observe que, como eu elevei ao quadrado esse 2 que não existia antes aqui, eu vou dividir por 4 para corrigir, né? Porque 2 ao quadrado dá 4. Então eu coloquei esse 2 aqui dentro que não existia antes, e para corrigir essa minha estratégia de colocar o 2, eu estou dividindo por 4. Mas, professor, por que você está colocando 2 ali dentro? Porque eu quero o quadrado da hipotenusa. A hipotenusa é 2x. Aqui apareceu só o x ao quadrado, eu quero o 2x. Por isso que eu coloquei um 2 aqui dentro. Só que aí, para corrigir a minha forma, para não acrescentar algo que não existia antes, eu acrescentei o 4 também, que também não existia, porque 2 elevado ao quadrado dá 4, dividido por 4 dá 1, volta para a forma original que eu já sabia ser verdadeira. E agora sim, ó, esse 2 multiplicado por 4 dá 8, portanto ficou exatamente raiz de 3 sobre 8 multiplicado pelo quadrado da hipotenusa. Aí o item está correto. Vezes o quadrado da hipotenusa. Aí o item 94, então, correto. Ficou meio estranho aqui, deixa eu só corrigir. Pronto. 95. A tangente de um dos ângulos é igual a 0,5. Não, não é não. A tangente de 90 não existe. A tangente de 30, a gente memorizou esses números, né? Raiz de 3 sobre 3. E a tangente de 60, raiz de 3. Então, que nenhum desses números é igual, né? Igual a 0,5? Não, nenhum desses. Então, é errado. Esse item aqui é errado. E o que está errado? Deixa eu escrever aqui para baixo. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Isso é diferente de 0,5. A tangente de 60 é raiz de 3. Isso também é diferente de 0,5. E a tangente de 90 nem existe. Não existe. Então também não pode ser 0,5. Então esse item está errado por isso. A tangente de um dos ângulos, por que eu me preocupei com os 3 ângulos? Porque ele falou de um, poderia acontecer, né? Embora no triângulo retângulo sempre um ângulo 90 graus, a tangente nunca existe, mas só para a gente confirmar que a gente testou os 3. 96, a altura do triângulo é igual ao valor da metade do menor dos catetos. Olha, esse item 96 ele tem um problema. Um triângulo ele não possui só uma altura, ele possui 3 alturas. Então de qual altura que ele está falando? O que salva esse item é o fato de que todas as alturas são diferentes da metade do menor dos catetos. Aqui nesse que eu desenhei, eu tenho essa altura, é o próprio cateto. Conceitualmente, primeiro, o que é a altura de um triângulo? A altura de um triângulo é o comprimento do segmento de reta que liga um vértice até a reta suporte do lado oposto. Então imagine aqui esse triângulo. Ó. Imagina aí esse triângulo. Se eu quiser pensar na altura relativa a esse vértice, eu vou olhar para o segmento de reta que parte desse vértice e chega lá no lado oposto, formando 90 graus. Isso é uma das alturas do triângulo. Mas se eu quiser a altura relativa a esse outro vértice, eu vou lá para o lado oposto, formando 90 graus. Isso é a segunda altura do triângulo. Eu tenho a terceira altura que é aqui, ó, sai desse vértice e chega lá no lado oposto, formando 90 graus. Todo triângulo tem 3 alturas. Então, de qual altura que aquele item está falando? De qual delas? Bom, como no nosso caso ali a gente já vai ver que as 3 têm medida diferente, então está errado o item, né? Mas de todo modo são 3 alturas. Uma curiosidade, as 3 alturas se encontram num ponto, e esse ponto é chamado de ortocentro. Ortocentro. Aqui estão as alturas. São 3 alturas do triângulo. Uma curiosidade é que a altura pode inclusive estar fora do triângulo. Imagina aqui, ó, que você estivesse olhando para um triângulo obtusângulo, esse aqui, por exemplo. Ó.
nesse triângulo aí, as alturas, ó, eu vou ter uma altura bem aqui, ó, traça aqui a reta suporte desse lado. O que é a reta suporte? O lado é um segmento de reta. A reta suporte é a reta que contém esse segmento de reta. Então, você vai prolongar ela para o lado de cá aqui, ó, e partindo desse vértice, a altura vai formar 90 graus lá com a reta suporte do lado oposto. Então, veja que essa altura do triângulo está fora do triângulo. A reta suporte desse lado de lá, desse lado, né? Eu estou falando da reta suporte desse lado. Aí, eu pego esse vértice e daqui sai um segmento de reta que tem que formar 90 graus com ele lá, ó. Aqui 90 graus. Então isso é uma outra altura do triângulo. Tenho aqui uma altura e ali outra. Eu ainda tenho uma terceira altura aqui, ó, que aí essa não, essa vai ser interna ao triângulo. Forma aqui 90 graus com a reta suporte lá do lado oposto. Observe que nesse caso, o meu ortocentro vai ser um ponto bem aqui fora, tá vendo? Aqui vai estar o ortocentro nesse caso. Então veja que para esse triângulo vermelho obtusângulo aqui, as alturas inclusive são sevianas, externas, são segmentos de reta externos ao triângulo, de tal maneira que o ortocentro vai estar também fora do triângulo. Isso acontece com todo triângulo obtusângulo. O ortocentro está sempre fora, no triângulo acutângulo o ortocentro é sempre interno, e no triângulo retângulo, que é agora o objeto aqui do nosso estudo, o ortocentro vai estar sempre aqui, ó, porque isso é uma das alturas do triângulo. Veja, sai desse vértice e chega na reta suporte desse lado, formando 90 graus. Então vai ser esse segmento de reta. O cateto vai ser também uma altura do triângulo. Esse cateto vai ser outra altura. Sai desse vértice e chega na reta suporte desse lado, formando aqui 90 graus. Dois catetos são alturas do triângulo retângulo. Veja, esse aqui é o menor cateto. A altura não é a metade dele, é ele próprio. A afirmação do item foi que a altura é igual a metade do menor dos catetos. Metade do menor dos catetos? Não, é igual ao próprio cateto, não a metade dele. Essa outra altura é raiz de 3 multiplicado pelo menor dos catetos, e, portanto, é um bocado maior, né, do que 70%, 73% maior, porque raiz de 3 é 1,73, né, aproximadamente. Então, esse cateto é 73% maior do que o menor dos catetos. A outra altura está por aqui assim, ó. Aqui está a outra altura, chega lá formando 90 graus, ó. Observe que essa altura até vai ser um pouco menor do que essa, mas não chega a ser metade. Por que não? Aí eu vou olhar agora para esse triângulo grandão e esse triângulo pequeno aqui, ó. Veja que eles são semelhantes, porque esse ângulo é reto, esse ângulo é 60 graus, portanto esse ângulo é 30 graus. E vamos chamar de Hzinho aqui essa altura. Essa altura aqui, ela vai ser, quer dizer, eu posso usar agora um pouco de semelhança de triângulos, ó. H dividido por hipotenusa, eu estou pensando no triângulo pequenininho, x agora é a hipotenusa dele. Por semelhança de triângulos, H dividido por x, H é o lado adjacente ao 30 graus. Então olha para esse agora, o lado adjacente a 30 graus, raiz de 3x, dividido pela hipotenusa, né? Aqui eu tinha dividido pela hipotenusa antes, eu tenho que dividir pela hipotenusa também. Então 2x. Então H dividido por x tem que ser raiz de 3x dividido por 2x. Portanto, aqui você descobre que a altura vai ser raiz de 3 sobre 2 multiplicado pelo menor dos catetos. Eu peguei esse x e passei multiplicando, né? Esse aqui eu simplifiquei com esse, e esse outro x eu passei para lá multiplicando. Então, ficou que a altura, a terceira altura do triângulo, não é a metade do menor cateto, não. É raiz de 3 multiplicado pela metade, né? X sobre 2 dá metade, mas eu tenho que multiplicar por raiz de 3. Então é aí 70% maior do que, a metade do menor dos catetos. Então esse item está errado também por isso. A afirmação disse que é igual, né? O valor da metade do menor dos catetos, e não é igual ao valor da metade, e sim raiz de 3 vezes a metade. Isso é o que nós descobrimos lá na conta. Beleza, muito legal. Como esse ângulo aqui é 90 graus e esse é 60, o outro só pode ser 30. Portanto, comparando esse triângulo pequeno com o triângulo grande, eles têm rigorosamente os mesmos ângulos internos. 30, 60 e 90 e 30, 60 e 90. Portanto, eles são triângulos semelhantes. E o que significa dizer que dois triângulos são semelhantes? Os lados são proporcionais. Como é que essa proporcionalidade se expressa? Eu posso pensar assim, ó, o lado adjacente ao ângulo de 30 graus. O lado adjacente ao ângulo de 30 graus. Dividido, aí eu poderia pensar, no final das contas tem muitas maneiras de expressar, né? No final das contas eu acabei pegando, foi o cosseno de 30, porque cateto adjacente dividido por hipotenusa, e cateto adjacente dividido por hipotenusa de novo. Eu poderia ter pensado nisso, o cosseno de 30 aqui e o cosseno de 30 aqui. Essa seria uma maneira. Para olhar mesmo a proporcionalidade, a semelhança de triângulos, eu acabei, me perdoe, eu acabei fazendo foi o cosseno do ângulo. Mas olhar, eu poderia pegar assim, ó, hipotenusa dividido por hipotenusa, então x dividido por 2x, igual cateto adjacente ao 30 dividido por cateto adjacente ao 30. Então h dividido por raiz de 3x. Veja que o resultado final vai ser o mesmo aqui, né? Porque você simplifica o x aqui e passa o raiz de 3x multiplicando lá. Então, o resultado final, o mesmo, raiz de 3x dividido por 2. Na verdade, muitas maneiras de ver, né?
Se você tivesse se lembrado do assunto, quer dizer, eu normalmente não consigo me lembrar dessas relações métricas. Tem gente que usa aqui um m, aqui um n, e aí faz uma proporção, m dividido por n multiplicado por n dá igual ao h ao quadrado. Só que eu normalmente não consigo me lembrar dessas fórmulas todas. O que eu costumo fazer é, percebo que os dois triângulos são semelhantes, e aí aplico a razão de semelhança. Por exemplo, h dividido por n, então o cateto adjacente ao 30, h, dividido pelo cateto adjacente ao 30, nesse outro triângulo aqui, ó, que já não é mais o triângulo grandão, né? E sim esse daqui, ó. Aí o n vai ser um cateto adjacente ao 30. Então, dividido por n aqui. H dividido por n. Vai ser igual. Aí agora eu olho o cateto menor aqui nesse outro triângulo, m, dividido pelo cateto menor desse outro triângulo, que vai ser h, dividido por h. Aí observa aqui, ó, h multiplicado por h, m multiplicado por n, dando ali aquela identidade que eu tinha falado, né? H ao quadrado é igual a m vezes n. É uma das relações métricas no triângulo retângulo. Mas como eu não costumo me lembrar de todas essas fórmulas, o que eu faço... Vou deixar escrito aqui. Como eu não me lembro de todas essas fórmulas, o que eu faço é perceber que os triângulos são semelhantes e aplicar ali as razões de semelhança. A propriedade da semelhança, né? Os lados são proporcionais e tal.